O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 396. Paraíso, Inferno e Purgatório. Questão 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e os gozos dos espíritos, segundo seus méritos? Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que eles habitem ou mais ou menos avançado. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa. Não são senão figuras. Há, por toda parte, espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem quando são perfeitos. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Questão 1012. Que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender. Não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Questão 1013. Como se dá que os espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente? Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se o espírito viesse dizer, sem preocupações oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que frequentemente os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras e sempre em sentido figurado. Questão 1014. Que se deve entender por uma alma em pena? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que, frequentemente, ela solicita vindo se comunicar conosco. Questão 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que ele seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Questão 1016. Os espíritos dizem habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso? Vós lhe perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Então vos respondem segundo vossa linguagem, mas para eles essas palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha,
O pagão teria dito que estava no Tártaro. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidades das flores, cidades dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera e etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, sejam algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo na opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóboda e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e o inferno abaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição. Provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas coisas a explicação mais racional, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Questão 1017. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Questão 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atinge-se esse momento, que apressam todos os homens que ajudam ao progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tendem a atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com o homem de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido, e no homem chegando sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob este ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhar, portanto, com zelo e coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiverem de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís.